Olá a todos, sejam bem-vindos à Resistência. E para dar início, vamos parar um pouco para refletir. Veja em que base a sociedade está firmada. Não me refiro à desconstrução que está acontecendo, mas sim aos valores, à conduta e à moral. Me refiro a você ser capaz de diferenciar e determinar os limites da sanidade, de diferenciar o moral do imoral. Você pode nunca ter pensado nisso antes, mas a sociedade, em aspectos de conduta, está firmada na palavra do Criador e nos valores do cristianismo. Que mesmo tendo líderes com seus defeitos, mesmo diante de eras tomadas por fome de poder, mesmo diante da falta de conhecimento, mesmo havendo pessoas que nem ao menos sabiam ler, ou que tinham um conhecimento profundo das Escrituras, mesmo diante de tudo isso, foram capazes de preparar as gerações seguintes, as guiando segundo a vontade do Criador. E é exatamente por isso que temos até os dias de hoje os valores que temos. No entanto, estes valores adquiridos através da palavra do Criador estão cada dia mais ameaçados pelas imposições que estão sendo feitas em nome da diversidade. Essa que, por força de leis e de organizações com influência no mundo inteiro, está contaminando o que um dia conhecemos, tudo o que os nossos antepassados de fé conquistaram ao longo do tempo. Contaminaram a música, a justiça, os filmes, os livros, as empresas, a política, as escolas, as religiões, a mente das pessoas, o modo de pronunciar as palavras. Contaminaram até mesmo a mente daqueles que deveriam se opor a essas mudanças. Arcebispo considera a oração do Pai Nosso problemática por ser patriarcal. A afirmação foi feita durante o Sínodo da Igreja Anglicana. Matéria de 8 de julho de 2023. O arcebispo de York, no Reino Unido, Stephen Cottrell, afirmou que o início da mais tradicional oração entre os cristãos, o Pai Nosso, pode ser problemático por causa da sua ligação com o controle patriarcal exercido por homens na sociedade. Eu sei que a palavra pai é problemática para aqueles cuja experiência de pais terrenos é destrutiva e abusiva, e para todos os que têm enfrentado um controle opressivo e patriarcal na vida, afirmou Cottrell no discurso de abertura do Sínodo Geral da Igreja Anglicana, na sexta-feira, dia 7 de julho. O Sínodo da Igreja Anglicana é uma espécie de assembleia periódica para deliberar sobre temas estruturais de uma das maiores igrejas protestantes do mundo. A fala do arcebispo Stephen Cottrell sobre o uso do termo pai na oração foi amplamente questionada e reprovada ao jornal inglês The Guardian. O cônego Chris Sugden, presidente do grupo conservador anglicano Mainstream, disse: "Parece ser emblemática a escolha de alguns líderes da igreja de seguir a cultura em vez das escrituras. Se as pessoas tiveram um relacionamento difícil com os seus pais humanos, então a alternativa é poder redescobrir a verdadeira natureza da paternidade por meio de Cristo", argumentou ele. E sabe as palavras do cônego Chris, parabéns para ele. Já a reverenda Christina Riis faz parte da organização Mulheres e a Igreja, concordou com a declaração de Cottrell. Para ela, a grande pergunta é: nós realmente achamos que Deus acredita que os seres humanos do sexo masculino carregam sua imagem de forma mais completa e precisa do que as mulheres? Questionou. A resposta é absolutamente não, disse. A ideia preliminar é que em cada culto, Deus não seja mais chamado de Ele, ou nosso Pai. Embora não haja termos substitutos, bispos da Igreja Anglicana cogitam até mesmo usarem pronomes femininos para se referir à divindade cristã. Entre os argumentos para tornar Deus alguém de gênero neutro, disse que o Criador é assexuado, portanto, não pode ser chamado de Ele. O uso de pronomes masculinos para Deus não deve ser entendido como implicado de que Deus é masculino, disse Ian Paul, membro do Sínodo da Igreja. Isso é uma heresia. Deus não é sexuado, ao contrário da humanidade.
Veja o quão longe essas ideologias estão chegando. A meta agora é tornar o Criador Todo-Poderoso uma entidade sem gênero, alguém que não é nem masculino e nem feminino. Adiante, o religioso afirmou que a Bíblia refere-se ao Criador várias e várias vezes com termos femininos. O homem, contudo, não deu exemplos. Aqui encerra a matéria. E claramente esses infames não têm nenhum temor do Criador, não fazem ideia da condenação que estão preparando para si próprios. Essas pessoas não têm noção das loucuras que estão apresentando. Fazem afirmações que nem eles mesmos conseguem provar. De acordo com eles, referir-se ao Criador como Pai nas orações ou utilizar termos masculinos é ofensivo para algumas pessoas. E para não ofendê-las, melhor seria utilizar termos femininos ou termos neutros, desagradando tanto aos homens da fé quanto ao Criador. E antes que você possa reclamar e se opor, eles já prepararam o motivo para te tornar não só uma pessoa intolerante, mas também um herege. Segundo o membro Paul, o Criador é uma entidade assexuada, ou seja, que não possui um gênero, não é nem masculino e nem feminino, e por isso não pode ser chamado de ele. Chamá-lo assim é uma heresia. Dê uma olhada nessa imagem. Você consegue notar a semelhança entre a ideia apresentada por essas pessoas e essa imagem? Claramente essa imagem representa com sucesso as afirmações que eles estão fazendo. Você consegue me dizer o que é esse ser? Ele é masculino ou feminino? Difícil afirmar, já que ele possui aspecto de ambos. Essa entidade chama-se Baphomet, também conhecido como bode de Mendes. Meus irmãos, para nós falarmos sobre o bode na maçonaria, nós temos que nos reportar a um grande ocultista que foi Eliphas Levi. Eliphas Levi foi o maior ocultista do século XIX. E ele que desenha a gravura do Baphomet, está assinado por ele. E da onde possivelmente ele tirou essa gravura? Ele tirou dos Templários. Os Templários usavam a figura do Baphomet para afastar os curiosos de suas reuniões. Mas quando nós olhamos a figura do Baphomet, ou bode de Mendes, o que nós vemos na realidade é Deus. E quem consegue enxergar Deus? Quem tiver olhos de ver. Observem a figura do Baphomet. Ela tem seios, os seios femininos. O que quer dizer esses seios? É a mãe, de onde todos nascem. A figura do Baphomet, ela tem chifres. Miguel Ângelo, quando retrata Moisés, ele retrata com chifres. O que é isso? Isso são as duas energias que entram dentro de nós e vai até o nosso chakra básico, e ela sobe como a energia de Kundalini e explode como luz entre os chifres. Então o que nós vemos ali é luz. O que nós vemos mais? Nós vemos também o falo. O falo nós vemos na figura do caduceu de Mercúrio. São duas serpentes, e essas serpentes, elas estão na horizontal, elas não estão na vertical. Não são serpentes rastejantes, mas elas estão indo em direção da luz. Essa é a grande energia de Kundalini. Nós temos também nesta figura uma mão para cima, uma mão para baixo. Um desses braços é feminino e o outro é masculino. O que ele está dizendo? Está escrito nesses braços o quê? Solve e coagula. Solve, dissolve todos os seus vícios, todas as suas imperfeições. Coagula as suas virtudes. Na testa do Baphomet nós temos uma estrela de 5 pontas.
voltada para cima. É o símbolo do ser humano. Nós temos duas luas, uma clara e uma negra. Nós temos aí os opostos, o positivo e o negativo. Essa figura do Baphomet, ele está sentado sobre o quadrado. O quadrado é que ele domina a personalidade grosseira do homem. Ele já tem domínio sobre essa personalidade. E se nós observarmos, ele tem asas. Asas nós podemos ligar ao elemento ar. Ele tem o fogo, que é a luz. Ele tem escamas que estão ali representando a água. E as patas de animais estão sobre a terra. Então nós temos também os 4 elementos. Então quando nós começamos a observar todos esses detalhes no Baphomet, nesse bode, nós percebemos Deus. Essa é a visão que a Fraternidade do Compasso tem de Deus. Claramente, não é o mesmo Deus que o nosso Criador. E embora eles digam que um homem deturpou essa imagem, associando ela ao diabo, devemos lembrar que essa mesma imagem foi produzida pela primeira vez por Eliphas Levi, um dos maiores ocultistas de todos os tempos. Ainda te resta alguma dúvida sobre quem essas pessoas têm como Deus? Os filhos de Deus fazem as obras de Deus. Já os filhos de Satanás fazem as obras de Satanás. E eles estão fazendo de tudo para agradar o pai deles. Não deixe que ponham em dúvida sua fé. A maior arma que você tem é o conhecimento. Por isso, leia sempre as Escrituras. É duro ouvir isso, mas daqui para frente, muitos desses líderes tornarão a falar tantas blasfêmias que farão muitos abandonar a fé, desiludidos. A partir de hoje, acostume-se a buscar o Criador em sua casa, com sua família. Lembre-se disso, só existe um Pai, um Mestre e um Guia. Cuidado com os falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. E pode ter certeza que o fruto que esses homens produzem é a condenação. Peço que você compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos, para que eles também possam ver que já não se pode confiar cegamente em líderes religiosos. O importante mesmo é buscar ao Pai com todo o coração e sinceridade. Que o Criador proteja cada um de vocês. Até a próxima.